quando eu falei aqui que ia ser necessário escalar o cara aqui, o servidor, o sistema web, o que eu posso fazer para aumentar os recursos desse sistema web? O sistema está hospedado num servidor, então eu posso aumentar os recursos desse servidor, sendo que ele é uma unidade só, um servidor físico só. E o que eu posso fazer para aumentar? Aumentar a memória, aumentar processador, aumentar disco, trocar disco por um disco mais rápido. Enfim, todas as mudanças que eu faço em aumentar recursos de hardware numa máquina é a escalabilidade vertical. Tá? Então estou pegando uma máquina que era pequenininha aqui, poucos recursos, e estou transformando numa máquina mais poderosa. Então de 8 GB de memória eu coloquei 80 GB de memória, por exemplo. Tá? E tem a escalabilidade horizontal, que é o que? Ao invés de aumentar essa máquina, os recursos da máquina, do hardware dessa máquina, eu pego e provisiono mais máquinas. Então, eu tenho antes uma máquina, agora eu vou ter 4 máquinas com recursos X, né, de memória e processador cada uma, disco, enfim. E o meu sistema vai rodar uma cópia em cada máquina aqui. E aí eu divido a carga também. Então, na escalabilidade vertical, a carga continua vindo para um servidor só, nesse caso, né? Porque estou aumentando o recurso de uma máquina. Na horizontal, eu estou seguindo uma abordagem de distribuir a carga entre vários hardwares. Tá? Então acontece isso. Aí tem questões, né, de ver se teu sistema funciona numa escalabilidade horizontal. Né? Porque perceba, se você aqui, vamos supor aqui, ó, aqui você na frente você vai ter um load balancer, tá? Que é o que? É um cara que distribui, né, a carga entre todas as instâncias que o teu sistema está rodando. Aqui você tem as máquinas físicas, por exemplo. E aí ele fez uma requisição falando assim, ó, eu quero que você faça uma coisa X. Para fazer dessa coisa X, dentro do teu sistema, você fala assim, ah, beleza, para fazer isso aqui, eu vou gravar um arquivo local na máquina, e depois eu pego esse arquivo local e em outra determinada parte da tela, quando ele estiver mexendo em outra coisa, eu recupero esse arquivo e continuo o processamento. Então o que acontece? Ele vai colocar, por exemplo, um anexo numa tela. O teu load balancer falou, ó, vou mandar a tua requisição para esse cara aqui. Então o passo 1 da tela do usuário, que é pôr o anexo, foi para esse primeiro servidor. E ele gravou aqui no disco aquele arquivinho, aquele anexo. Aí ele seguiu alguns passos na tela, né, ou seguiu para o próximo passo. E no segundo passo ele vai falar, ó, processa aquele anexo e me traz tais dados da linha X. Só que, como é uma outra requisição do usuário, uma outra requisição HTTP, esse load balancer falou, não, esse servidor 1 agora não é ele, né? Sei lá, ele está muito ocupado, eu vou mandar para o servidor 2. Quando eu mandar essa requisição 2, né, no mesmo fluxo do mesmo usuário, ele caiu para o segundo, ele vai tentar buscar o arquivo e o arquivo não vai existir aqui. Por quê? Porque na primeira requisição ele pegou o servidor 1 e o arquivo está lá. Na segunda requisição pegou o servidor 2 e o arquivo não está mais lá. Então, dependendo como você desenvolve o teu sistema, ele não funciona para trabalhar com escalabilidade horizontal. Então você tem que readaptar o teu sistema para que ele funcione prevendo esse tipo de escalabilidade. Mesma coisa quando você trabalha salvando dados em memória. A memória é algo próprio do servidor que roda. Então, se você grava estado dos teus objetos em memória, pode ser que numa requisição, na segunda, terceira requisição, ele caia em outro servidor que não tem aquele dado na memória. Então, não vai funcionar também. Certo? Então, basicamente, é essa a dinâmica aqui quando se faz escalabilidade horizontal e vertical. Aqui, ó, para quem não sabe, eu tenho um site, né, onde concentro as coisas que eu faço, então post, vídeo, podcast, enfim, né.
mas eu quero entrar nos posts aqui para mostrar os posts sobre os artigos, né? Então tem os monolitos não escalam aqui, por mais que ele traz outras coisas, ele fala aqui, ó, de escalabilidade vertical e horizontal. Eu falo de escalabilidade de monolitos e tal, menciono microserviços aqui também, e para contextualizar aqui eu precisei explicar isso aqui de vertical e horizontal.